paz, oração e união. Está iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, Geração Eleita, do Ministério Restauração, que tem a sua sede aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida Farrapos, número 312, que tem por pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, e também nosso pastor, superintendente da Juventude, do Departamento da Juventude, pastor Adriano Licidônio, glória a Deus, e nosso pastor, diretor do Pilar de Comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Está chegando a você mais um programa da Superintendência da Juventude. Os irmãos que estão chegando em seus lares, depois de um dia de trabalho, depois do culto aqui na sede internacional, estiveram aqui participando, culto de Santa Ceia. Seja bem-vindo a essa programação. Deus tem uma bênção para você. Deus, Ele quer falar com você essa noite, porque Ele te ama e Ele tem um plano para a sua vida. E eu tenho certeza que esta noite ela faz parte deste plano que Deus tem com a sua vida. E aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite é para aperfeiçoar e executar na plenitude, na íntegra, aquilo que Ele tem com as nossas vidas. Deixe o seu like se você está gostando, né? Você tem o direito de não gostar, mas eu tenho certeza que o assunto que será abordado aqui nesta noite, ele será apreciado por aqueles que professam a mesma fé que nós. E eu tenho certeza que nós todos professamos e temos a mesma fé, comungamos da mesma fé, a fé segundo a palavra de Deus. Então deixe o seu like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar, já pode ir deixando aí. Eu tenho certeza que no decorrer desta programação você vai certificar que o seu like ele valeu a pena. Também, além de deixar o seu like, você pode compartilhar, você pode ir aí embaixo do vídeo, na barra do botão, tem um botão embaixo do vídeo aí, compartilhar, você clica ali, copia o link e pode colar aí e transmitir aos seus contatos, pode pôr no seu status também, e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Estamos aqui, Juventude da Área Glória, glorificando a Deus por mais uma oportunidade, e vamos abordar aqui já o nosso tema. Mas antes eu quero apresentar, que está conosco aqui, vocês estão vendo aí na tela, a nossa irmã Franciele Burgos, diretamente dos Estados Unidos. Glória a Deus, que estará participando conosco desta programação e também comentando, discutindo juntamente conosco este tema, que eu tenho certeza que vem do coração de Deus. Aleluia! A irmã Franciele, nós podemos cumprimentar ela assim, né? Peace, oração e união. Que a irmã Franciele, ela tem este talento aí de poder comunicar-se em 13 idiomas diferentes. Paz do Senhor, irmã Franciele, from our church in the States, United States. Peace of the Lord, paz do Senhor, irmã Franciele Burgos. Está bem prejudicada a nossa conexão com a irmã Franciele, mas nós vamos tentar uma outra forma de nos comunicarmos com ela. Mas com certeza vai dar tudo certo até o final dessa programação. Vamos tentar de novo, irmão Valquíria, ou... glória a Deus. Agora pelo WhatsApp? Amém? Amém, que bênção. Vamos lá então. Paz do Senhor, irmã Franciele. Paz, Senhor. Glória a Deus, que bênção. Graças a Deus que nós temos diversos recursos aí, né? A tecnologia, ela nos favorece bastante. Glória a Deus. Então, novamente, irmã Franciele, nós estamos lhe apresentando aqui, que estará juntamente conosco durante toda essa programação, fazendo seus comentários também. E no final, nós vamos ser mais específicos em relação à irmã Franciele.
e faremos uma entrevista, assim, uma entrevista mais direta, mais relacionada à situação, à vivência da irmã Franciele lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a irmã Franciele, ela é filha do pastor Francisco, que está lá nos Estados Unidos, e também da irmã Rosane Burges, e irmã também, o nome do irmão dela eu não me recordo, mas eu sei que estão lá entre 4 fazendo a obra de Deus nos Estados Unidos da América. Glória a Deus. Está aqui conosco aqui na bancada, aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil, do lado de cá, o irmão Henrique, nosso jovem ali da área Glória. Paz do Senhor, irmão Henrique. Paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor, você que está videologado. Paz do Senhor a todos aqueles que Glória a Deus. A partir desse momento. Bênção de Deus. E também aqui nosso jovem irmão Samuel. Paz do Senhor, irmão Samuel. Paz, irmão Elias, e paz a todos os irmãos que estão assistindo esta live. Glória a Deus. Que possa ser tocado pelo Espírito Santo para que possamos lidar com este tema tão maravilhoso, né? Isso aí, irmão Samuel, nossos jovens aí da Glória, músicos da obra do Senhor, e tem nos ajudado, e tem servido de bênção, de exemplo para nós ali na nossa área Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos lá, vamos iniciar, vamos começar a discutir sobre isso. Qual é o tema, irmão Henrique? Qual é o tema da nossa live hoje? Esforça-te para ganhar almas. Glória a Deus. Esforça-te para ganhar almas. Aleluia. É uma tarefa muito árdua, mas sublime, e que exige de nós, exige da igreja o esforço, porque não é fácil, é algo muito complexo em todas as partes do mundo, não somente em determinada região, mas em todas as partes do mundo é complexa essa tarefa de ganhar almas, pois o diabo, nosso adversário, ele tenta até o último segundo de vida do ser humano, ele tenta levar a pessoa para o inferno, para longe de Deus, para aquele lugar onde ele está condenado, está destinado por Deus. Então, como o diabo, ele não pode tocar em Deus, ele não pode abalar a Deus, ele tenta de uma forma estragar, de uma certa forma, complicar, né, a obra de Deus na terra. E isso, em relação às almas, ele tenta levar o máximo de almas possível àquele lugar onde ele está condenado. Mas Deus, ele tem falado conosco e ele está disposto a ajudar-nos a realizar essa missão. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler em João capítulo 9, verso 4, como introdução desta programação. Glória a Deus. Irmã Franciele tem liberdade aí de fazer as suas ponderações, as suas impressões a respeito do que vamos falar, que eu tenho certeza que é muito aplicável aí à obra nos Estados Unidos também. E também eu já quero antecipar aos irmãos que daqui a alguns minutos nós também vamos reproduzir um vídeo do nosso irmão presbítero Isaac, que foi líder da juventude lá em Portugal, e agora ele é dirigente da nossa congregação em Pontinha. Ele fez um vídeo para nós, como o irmão Isaac, como lá em Portugal, são 4 horas de diferença, lá agora é em torno de 2 horas da manhã. Eu me propus aliviar o fardo dele, né, e pedir para ele fazer um vídeo, ao invés de entrar ao vivo conosco. O irmão Isaac então fez um vídeo ali dando as suas impressões a respeito desta tarefa, das lições sobre esta tarefa tão sublime de ganhar almas para o Senhor. E nós então, no decorrer desta programação, estaremos reproduzindo o vídeo, o relato do nosso irmão Isaac, que eu já dei uma espiada e é maravilhoso tudo aquilo que ele expôs,
toda a análise que ele fez em relação à obra de Deus lá em Portugal. Vamos ler então a palavra de Deus, irmão Henrique. Pode ler aí em João capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Glória a Deus. Este então é o versículo chave, o versículo temático aqui para a nossa programação de hoje. E é necessário que façamos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer enquanto é dia, porque a noite vem, né? E a noite está chegando, o momento em que não será mais possível realizar esta obra está chegando, né? Nós podemos aqui entender que esta noite ela consiste tanto na questão da vinda de Jesus, quanto na questão até da impossibilidade que nós podemos ter, né? Talvez hoje nós, com saúde, não estamos fazendo aquilo que devemos fazer, e chegará o tempo em que a nossa saúde pode ser comprometida, e neste momento, então, não será possível fazer a obra de Deus. Então é dia, Jesus ainda não voltou, a igreja ainda está com as portas abertas, nós temos liberdade de sair nas ruas, com jornais, folhetos, onde quer que seja, irmão Samuel, nós temos liberdade. Lá nos Estados Unidos, a irmã Franciele tem liberdade, a sua família tem liberdade, os irmãos que estão lá têm liberdade, porque é dia ainda, mas a noite vem. E quando chegar a noite, não será possível fazer esta obra. Então, meus queridos irmãos, ouvintes que estão videologados, geração eleita, Deus está nos chamando nesses últimos tempos para ganharmos almas para o seu reino. Deus está chamando você para trabalhar em favor do seu reino, para trabalhar em favor daquilo que o Senhor mais deseja, mais ama. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nós podemos ver lá em Timóteo, também vamos ler lá em Timóteo, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ali, Paulo, ele diz no que consiste a vontade de Deus. No que consiste o desejo de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Que todos os homens sejam salvos, que o teu vizinho seja salvo, que o teu familiar seja salvo, que o teu colega seja salvo, que o teu colega de trabalho seja salvo. A vontade de Deus é que o máximo número de pessoas possível, irmão Samuel, alcance a salvação, seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Glória ao nome do Senhor. E é para isso que nós fomos chamados, é para isso que você foi chamado. Você carrega nas suas costas aí, quando veste a camiseta oficial da juventude, geração eleita. Mas agora, irmão Henrique, qual é o sentido da nossa eleição? Para que nós fomos eleitos? Eu tenho certeza plena, irmão Henrique, que nós fomos eleitos para levar a mensagem de salvação, irmã Franciele. Não é verdade? O que a irmã pensa sobre isso? Quando nós carregamos, né, esse dizer, essa frase composta por duas palavras, geração eleita, mas eleito para quê? Né? Eleito para ser rico, para ser uma celebridade, para ser uma personalidade, para ter lá um perfil no Facebook e ter muitos seguidores, muitos contatos, muitos amigos, para ter lá na visualização do status do WhatsApp lá, centenas de pessoas visualizando meu status. Para que você foi eleito? Para ser a top model da igreja? Para ser o bambambam? Não. Nós fomos eleitos justamente para realizarmos o desejo de Deus, que é que todos os homens sejam salvos.
E glória a Deus, meus irmãos, que Deus ele tem falado conosco, que tem nos ensinado que esse é o caminho. E nós, nesta noite, nós queremos aqui falar sobre aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, sobre lições, sobre a tarefa de ganhar almas para Cristo. Glória a Deus. E no último programa nós falamos aqui algumas coisas relativas a este assunto. Os irmãos que não assistiram podem procurar a programação. Faz mais ou menos umas 6 terças-feiras atrás que nós abordamos este mesmo tema, e nós estamos hoje então dando continuidade à abordagem deste tema. Mas e agora? Quem pode ganhar almas? Quem estará apto para ganhar almas? Quem estará pronto para definitivamente ganhar almas para Cristo, irmão Rick? Tirar pessoas das mãos do diabo, das trevas, e trazer para a luz? Quem pode fazer isso? Quem nos ensina isso e nos dá uma receita sobre isso é o salmista Davi, no Salmo 51. Nós podemos ver ali, você que está videologado, você pode abrir a palavra do Senhor no Salmo 51, e nós vamos ver ali a receita que Davi dá para tirar o pecador do seu caminho de pecado e convertê-lo ao Senhor, e fazê-lo alcançar a conversão ao Senhor. Vamos ler então o Salmo 51, no verso 10. Glória a Deus. Irmã Franciele, pode fazer essa leitura para nós? Salmo 51, verso 10. Salmo 51. Isso mesmo. Em português, né? Português. Se a irmã quiser, Amém. pode ser em espanhol, em inglês também. Mas em português de preferência. Tá bom. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pode passar pro 10. Pro 10? Tá bom. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. 12 e 13, por favor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Aqui nós vemos aqui no verso 13, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Glória a Deus. Uma lição aqui, nós vemos aqui o resultado, né? No verso 13, o resultado de uma série de elementos que foram praticados por Davi, e que ele aqui recomenda aquele que quer fazer a obra de Deus, aquele que de fato quer ganhar almas, deve seguir este passo a passo aqui que o rei Davi, que o salmista Davi nos dá, né? Nós vemos que cada um dos versos contém pelo menos 2 aspectos que precisam ser praticados pelo evangelista, por aquele que deseja ensinar os caminhos aos transgressores e converter, fazer com que o pecador se converta ao Senhor. Nós vemos no verso 10, então, o primeiro aspecto, o primeiro ingrediente que Davi nos dá, né? Que o cristão que ganha almas, ele deve ser um cristão liberto, ele deve ser alguém liberto, ele deve ter vitória sobre o pecado. Então nós vemos aqui que Davi, ele está nos dizendo, irmã Franciele, que é impossível alguém que não é liberto, um crente que não é liberto, um crente que não tem um coração puro, que não tem um espírito inabalável,
É impossível que ele consiga ganhar almas, é impossível que ele consiga atrair pessoas a Cristo. Aleluia! Mas o salmista aqui nos dá esta lição, e é indispensável que esta lição, que este verso 10, ele seja cumprido. E muitas vezes, como diz o escritor Orlando Boyer, ele diz no seu livro, um livro que eu estou lendo, até recomendo aos irmãos que leiam esse livro. Este livro que nós temos aqui na Ramo da Videira se chama Esforça-te para Ganhar Almas, de Orlando Boyer. Este livro é maravilhoso. E neste livro, uma frase que me chamou a atenção, que o Boyer fala, que muitas vezes o que somos fala tão alto que o próximo não escuta o que dizemos. Isso é uma realidade, né? Muitas vezes o testemunho de um crente, ele é tão terrível assim, né? Ele é tão negativo que as suas palavras, por mais boas e bem intencionadas que sejam, elas não são valorizadas por causa daquele contraste que dá das palavras com as suas atitudes, com o seu testemunho. Mas nós temos que caminhar ao contrário disso. Nós devemos procurar, nós temos imperfeições sim, mas nós devemos pedir a Deus que Deus nos ajude, que aperfeiçoe a sua obra em nossas vidas, a fim de que as nossas palavras tenham um efeito. As nossas palavras tenham acesso livre aos corações. Como Paulo rogava à igreja de Tessalônica, dizendo: orai por nós, para que a nossa palavra tenha acesso livre aos corações. Aleluia! Então, o que faz as nossas palavras acessíveis aos corações dos ouvintes, daqueles que nos ouvem, irmão Henrique, é o nosso procedimento, é o nosso testemunho. Glória ao nome do Senhor. O jovem lá na sua escola, o jovem até mesmo não necessariamente visualmente, ao vivo, fisicamente, mas o jovem no seu comportamento nas mídias sociais, né? Porque tem uma grande possibilidade também de pessoas não aceitarem as palavras que proferimos se tivermos um comportamento repreensível nas mídias sociais. Mas como assim, irmão Elias? Né? Postando alguma coisa indevida, alguma coisa indecente nos status lá, né? A foto de perfil lá, uma foto sensualizada, uma foto que dá uma impressão, uma má impressão, né? As pessoas que vão nos ver ali. Isso tudo conta. Isso tudo conta, irmão Henrique. E as pessoas estão nos observando. E as nossas palavras terão efeito na vida das pessoas se o nosso testemunho for bom. E Isaías, meus irmãos, ele é um exemplo de alguém que teve a sua vida transformada antes de ser comissionado por Deus, antes de seguir o ministério que Deus havia conferido para a sua vida. No capítulo 6, nós podemos ler, no capítulo 6, irmão Henrique, pode abrir a sua Bíblia aí, nós podemos observar que Isaías, ele ainda não tinha tido um encontro real com Deus. E como alguns pregadores observam isso, nos capítulos anteriores ao capítulo 6, Isaías ele tinha o hábito de falar: ai daquele outro, ai da prostituta, ai da meretriz, ai do adúltero, ai dos falsos, ai de todo mundo. Mas ele nunca dizia ai de mim. Aleluia. Mas no capítulo 6 ele teve um encontro com o Senhor e ele pôde dizer: ai de mim. Aleluia, irmão Samuel, aquele que tem um encontro com o Senhor é como se tivesse um encontro com um espelho. Ele vê as suas falhas, ele vê a sua fragilidade e ele deixa aquela vida, ele deixa aquelas práticas, aqueles hábitos que o impediam de fazer a obra de Deus. E nós vemos então, irmão Henrique, que Isaías, após ter aquele encontro marcante com Deus, aleluia, ele pôde dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele pôde corresponder ao chamado do Senhor para a sua vida. Aleluia. E é assim o crente, ele só pode corresponder ao chamado do Senhor para a sua vida
quando ele realmente tem um encontro com o Senhor, reconhece as suas fragilidades e se arrepende e muda de vida. E também foi assim com Ezequiel. Glória a Deus, Ezequiel, ele teve um encontro com o Senhor, ele teve muitas experiências com o Senhor. Mas Ezequiel ainda estava prostrado, estava decepcionado, estava frustrado. No capítulo 2 do livro de Ezequiel, irmão Henrique pode abrir, glória a Deus, vamos fazer um exercício de abrir a Bíblia aí. Ezequiel capítulo 2, irmão Henrique, a Bíblia diz aí, nos revela que Ezequiel, ele teve experiências com o Senhor, sim, mas as experiências não foram bastante para mudar a sua vida. Teve que o Senhor dizer para ele: filho do homem, levanta-te e põe-te em pé. Mas Ezequiel poderia falar, né? Senhor, eu já ouvi a tua voz, eu já tive experiências, por que eu tenho que tomar essa atitude agora? Se eu já vi tantas coisas inefáveis, né? Experiências maravilhosas que eu tive, por que eu tenho que colocar de pé se eu já estou ouvindo o Senhor? Aleluia. Mas Ezequiel, ele precisava se colocar de pé. Pode ler, irmão Henrique. Ezequiel capítulo 2, verso 1 em diante. Eu peço para te parar. Glória a Deus. Antes do irmão Henrique ler, eu vou estar lendo aqui os irmãos que estão videologados conosco. Glória a Deus. Os irmãos que estão participando. Eu creio que muitos, né, deixaram, irmão Valquíria, de assistir pela demora, pelos problemas técnicos que nós tivemos. Já aconteceu isso comigo em casa lá, tá demorando, eu não vou assistir mais. Mas glória a Deus pelos que estão videologados aí, que perseveraram em esperar o início da transmissão. Está aqui conosco a irmã Érica Melo, Paz, Oração, União, o irmão Luiz Neto Celal, ali da Vila dos Comerciários, Deus abençoe. Irmã Kátia Alves Rodrigues, irmão Kelvin Rodrigues, irmão Marcos Dávila, irmã Leiliane Cardoso, irmã Marli Santos, irmão Nicolas Yuri, ali da nossa congregação, da nossa sede diária Curupaiti, irmã Aline Vieira, aqui da sede internacional, que é uma missionária ali na Pampa, Deus abençoe. Irmão Nicolas Jali, irmão Júnior Vidal, ali da Banco Inglês, a sede diária Banco Inglês, Deus abençoe. Irmão Marcos Domingos de Azevedo Souza, Deus na frente. Irmão Beatriz Ramírez, também ali da Banco Inglês, Deus abençoe. Irmão Gabriel Nunes, irmão Paulo Jair, nosso querido companheiro de programação, Deus abençoe meu irmão. Irmã Jennifer Dias, dizendo que a programação infelizmente está falhando. Misericórdia. Glória a Deus. Mas vamos lá. Deus na frente. Glória ao nome do Senhor por aqueles que estão conseguindo, né, receber a transmissão com clareza em seus lares. Pode ler, irmão Henrique. Ezequiel, capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pus em pé. Então ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Amém. Olha aí. Ezequiel, ele tomou uma atitude, mas essa atitude que ele tomou, irmão Samuel, ele teve a ajuda do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo entrou na vida dele, então ele conseguiu se colocar de pé e se dispôs a realizar a obra do Senhor. E foi enviado, não para pessoas mansas, pessoas tranquilas, mas nós podemos ler ali e ver que ele foi enviado para pessoas rebeldes, para levar a mensagem de Deus a pessoas insubordinadas, a pessoas que viviam debaixo da prática da rebeldia, da rebelião. Mas glória a Deus que Ezequiel, ele cumpriu o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia.
Mas ele precisou tomar uma atitude, ele precisou tomar uma decisão, e ele precisou colocar o verso 10 do Salmo 51 em prática na sua vida. E também foi assim com Pedro, irmão Henrique. E eu vejo que Deus, ele não envia, né? Ele não comissiona qualquer pessoa, ou pessoas que vêm de qualquer forma, para realizar a sua obra. Deus, ele primeiro trabalha em nós, ele primeiro trabalha no vaso, ele primeiro trabalha no missionário, naquele que ele intenta enviar, aperfeiçoa a sua vida, santifica a sua vida, liberta por completo, e depois ele envia. Nós vemos que foi assim com Pedro também, irmão Samuel. Pedro, juntamente com Jesus, ele transpareceu a natureza humana, muitas vezes sendo irado, sendo revoltado, sendo inconveniente com Jesus, mas ele teve encontro com Jesus. Aleluia. Pedro, ele foi aperfeiçoado por Jesus. Quando Jesus estava em carne na terra, Pedro, ele foi aperfeiçoado por Jesus. E para fechar com chave de ouro, em Atos 2, Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E é assim com as nossas vidas. Você que está disposto, você que acata o chamado de Deus, o chamado missionário, o chamado que todo crente tem de ganhar almas, você que acata isso para a sua vida e se propõe a praticar isso, a propagar o evangelho da salvação, o Senhor, ele aperfeiçoa a tua vida e te enche com o Espírito Santo, para que você seja de fato um canal de bênção, um canal de salvação às pessoas. Não é verdade, meu Franciélio? Qual é a sua impressão a respeito disso? Qual é a sua análise em relação a isso? Será que o crente que é comissionado por Deus, um crente que pode ganhar almas, ele pode viver uma vida de pecado, uma vida de qualquer jeito, ou ele tem que ser liberto antes de ser comissionado por Deus? Senhor, eu acredito sim que o crente, o missionário, ou a pessoa que está disposta a trabalhar para Deus, trabalhar no reino de Deus para ganhar almas, tem que ser transformado, mesmo que seja de pouco a pouco, todos os dias. Todos os dias nós somos transformados. Deus vai trabalhando nas nossas vidas, nos expondo a situações diferentes, que vai trabalhando no nosso caráter, mas a gente sempre tem que estar de coração aberto para Deus trabalhar nas nossas vidas. Porque através das nossas vidas, através das nossas experiências, através dos nossos testemunhos, é assim que vamos ganhar as almas. Muitas vezes estamos vivendo na escola, por exemplo, e o simples testemunho de você estar usando uma saia já toca na vida de alguém. Ou na escola, na igreja, na rua, o padrão de santidade já é uma coisa que dá testemunho na vida de um crente, e que outros veem a diferença. Chama a atenção das pessoas, sim, né? Chama. E automaticamente traz aquela expectativa de que aquela vida que a pessoa vive, ela pode ser modificada, ela ainda tem uma chance de ser diferente, né? Que aquela pessoa, ela tem ainda uma oportunidade de viver um novo horizonte, uma nova expectativa de vida. Mas agora uma pessoa né, um crente, ou alguém que se diz crente, mas a sua vida, ela não transparece, né, algo bom, algo divino, algo que arremete a Deus, a divindade. É impossível, né? É quase que impossível. Eu acho que é até impossível mesmo, de fato, que essa pessoa ela possa gerar em alguém, né, um anseio de conhecer a Deus, um anseio de conhecer a Jesus, um anseio de conhecer este caminho, né, esta vida cristã que é falada, né, através de todos os meios. Mas é de suma importância que, de fato, nós sejamos pessoas que se comportem de uma forma adequada, de uma forma que se enquadre, de uma forma como a Bíblia expõe, né, como a Bíblia nos recomenda que sejamos. Eu acho que isso é imprescindível, indispensável, que se tenha
este lado, este padrão de vida modificado por Deus, né? Vitória sobre o pecado. Aleluia! Então, quem pode ganhar almas? Nós vemos aqui no verso 10 que é o cristão que tem vitória sobre o pecado. O cristão que tem um coração puro e um espírito inabalável. Também o salmista nos dá um outro ingrediente aqui desta tão nobre missão, né? No verso 11, o salmista, ele nos diz, através do Salmo 51, deixa eu abrir que eu fechei aqui. O outro aspecto que o salmista ele nos levanta aqui e nos recomenda para que tenhamos o resultado do verso 13. Ele diz: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Então, irmã Franciele, é indispensável que o propagador, que o evangelista, que o missionário, que o jovem da geração eleita que quer ganhar almas, é indispensável a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Porque o Espírito Santo, ele tem um papel grandiosíssimo, excelente em nossas vidas, porque são dois que testificam, são dois elementos que testificam a salvação de Cristo, que somos nós cristãos, com o nosso comportamento, com a nossa vida modificada por Deus, o nosso testemunho e também o Espírito Santo. Esses dois elementos que promovem a salvação do pecador, a conversão do perdido. O cristão que testemunha ao perdido, ele é uma peça fundamental nesta obra. Mas a ajuda do Espírito Santo, ela completa esta obra. Porque é o Espírito Santo, irmão Samuel, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. As palavras, a eloquência, as palavras persuasivas, elas não são suficientes para fazer com que o pecador se converta dos seus pecados, se converta do seu mau caminho. Mas é o Espírito Santo quem convence e é o Espírito Santo quem faz com que o pecador, ele se converta, ele mude o seu caminho. Ele mude, ele dê aquela volta de 180 graus e vá totalmente ao contrário da vida que estava outrora levando. Aleluia! E na tarefa de ganhar almas, meus irmãos, a presença do Espírito Santo, ela é imprescindível. Glória ao nome do Senhor. É Ele quem impulsiona o propagador. É o Espírito Santo quem impulsiona o crente. Jesus disse isso, né? Na verdade, Isaías escreveu isso. No seu livro, ali em Isaías 61, Isaías, ele fala a respeito de Jesus, irmão Samuel. Ele fala a respeito da missão de Jesus. Que foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus. Foi o Espírito Santo que impulsionou Jesus a realizar a missão que Jesus realizou na terra. Ali Isaías escreve a respeito do Messias: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos então que Jesus, ele foi o maior missionário. E quem o levou, e quem o conduziu, e quem o impulsionou foi o Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Glória. E é o Espírito Santo que impulsiona a igreja. É o Espírito Santo que quer impulsionar você que está nos assistindo nesta noite a ganhar almas para o Senhor. O Espírito Santo, ele quer levar você a manifestar os dons, a manifestar o sobrenatural de Deus na terra, diante daqueles que estão observando você, diante daqueles que estão à sua volta. E o Espírito Santo, ele quer fazer isso através de você, ele quer fazer isso através de nós, irmão Samuel. Mas nós precisamos nos
posicionar, nós precisamos entender a vontade de Deus. Em Atos capítulo 2, irmão Henrique, por favor. Atos capítulo 2, versículo 14, pode ler? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: Homens judeus e de todos que habitam em Jerusalém, sejai vós isto notório, e escutai... Pode voltar no 14 de novo, pode ler só o 14 novamente, pode ler só o 14 novamente. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes... Isso aí, o 37 e o 38, pode ler também. Aqui, meus irmãos, para os irmãos verem a luz da palavra do Senhor, que é o Espírito Santo que impulsiona o pregador. Não são as emoções, a boa vontade. Nós temos até uma boa vontade, uma certa vontade de fazer a obra de Deus, irmã Franciele. Mas só que a nossa boa vontade, ela não é suficiente. É necessário que o Espírito Santo nos impulsione. É necessário que o Espírito Santo nos leve a falar sobre a salvação às pessoas. 37 e 38. Oh, Deus. Eu ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependai-vos e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberás o dom do Espírito Santo. Aleluia. Aqui nós vemos que foi o Espírito Santo que convenceu os ouvintes das palavras de Pedro. Não foi talvez os termos coloquiais, formais que Pedro utilizou. Eu acredito que Pedro até não tinha esta capacidade, mas foi o Espírito Santo quem convenceu aquelas pessoas. O Espírito Santo que fez com que aquelas pessoas reconhecessem o seu estado miserável, o seu estado pecador de vida, aleluia, e viessem imediatamente aceitar o Senhor e buscar uma solução para a sua vida, e buscar um novo caminho, um novo horizonte para a sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E é assim que Deus quer fazer através de nós. É assim que o Senhor vai fazer através da tua vida. O Espírito Santo, ele vai entrar na tua vida. Jovem que está me escutando, crente, irmão que está nos ouvindo, o Espírito Santo, ele vai impulsionar você. Assim como ele tem nos impulsionado, irmão Samuel, a trabalhar na nossa área, na área onde nós estamos congregando. Assim como o Senhor tem impulsionado os nossos irmãos nos Estados Unidos, em Portugal, nas diversas nações onde estão instaladas as nossas igrejas. É assim o Espírito Santo ele vai fazer e vai cumprir a vontade dele. O desejo dele, que é que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos dar uma pausa aqui no nosso cronograma, porque a hora tem passado. E neste momento nós vamos reproduzir aí o vídeo do nosso irmão Isaac, que nos trouxe as suas impressões, né, o seu panorama em relação à obra de Deus ali em Portugal. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos estar assistindo então, você pode assistir juntamente conosco e entender o que Deus tem feito, entender qual a vontade de Deus para a tua vida, qual a vontade de Deus para a igreja do Senhor. Irmã Valquíria. Senhor Jesus, meus irmãos, é uma alegria poder estar convosco nesta programação. Quero dar uma saudação especial ao pastor Adriano, dizer que é uma bênção vermos aquilo que Deus tem feito no departamento Geração Eleita. Também uma saudação especial aos nossos irmãos da área Glória, na pessoa do nosso irmão Elias, que sentiu de nos convidar para estar participando com os irmãos nesse dia. E fico feliz por isso, louvo a Deus.
Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de falar de um tema tão importante que é para nós, para a igreja, né? O motivo a qual nós ainda estamos na Terra, porque ainda não terminou a missão, né? Essa é a missão da igreja, almas, ganhar almas. É um tema muito profundo e achei muito interessante essa questão do esforço-te para ganhar almas. E realmente é isso que nós vemos na prática, né? Quando nós estamos num processo de ajudar, de levar alguém a Cristo, de ver Cristo sendo gerado em alguém, é necessário um esforço, seguindo o exemplo do nosso amado Jesus, né, o nosso mestre, a qual ele mostrou isso na sua vida prática desde o momento a qual ele se despiu da sua glória e em carne esteve entre nós, num processo de humildade, doando-se. Isso fica muito claro que um dos maiores desafios para nós hoje ganhar almas é a disposição de nós nos doar. Essa disposição que nós vimos na vida de Jesus, na vida do apóstolo Paulo, né, onde procurava se fazer de tudo, procurava renunciar a si, procurava estar junto, compreender, entender, perceber a necessidade para conquistar, para chamar pessoas para o reino de Cristo. Isso é algo que nós precisamos buscar, porque hoje, pela misericórdia de Jesus, quando estamos ainda mais próximo da igreja, dos irmãos, numa posição um pouco mais de responsabilidade, nós vemos isso, que almas, gerar vidas para Cristo, requer tempo, requer dedicação, abrir mão, né? Assim como Jesus mostrou lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando estava cansado da viagem, estava fadigado, enviou seus discípulos à cidade a buscar um alimento para ter uma refeição. E então ali só, junto ao poço de Jacó, ele tem um encontro com a mulher samaritana. E ali Jesus começa a nos mostrar como que tu conseguir conquistar uma alma. Se livrar de todos os teus preconceitos, né? Se livrar de toda essa barreira cultural, essas barreiras religiosas, essas barreiras da natureza, né? Que vão se criando em nossas vidas. E Jesus nos mostrou isso, né? Rompendo com tudo isso. Porque ali ele viu uma oportunidade de ganhar uma alma. E é tão lindo isso na vida de Cristo, que Jesus, ele viu aquela mulher, ele sabia da vida daquela mulher, ele sabia as questões, ele sabia qual era o proceder, a vida tão triste que ela levava. E em nenhum momento ele acusou, em nenhum momento ele disse, olha, a tua religiosidade está te levando para o inferno, essa tua vida que você pensa que agrada a Deus. Não, ele apenas ouviu, quebrou aquela barreira, aquele silêncio, e ouviu, e com as palavras certas, as palavras direcionadas pelo Espírito, ele foi desvendando, ele foi entrando naquele coração, iluminando aquela mente que estava tão cega para perceber o reino de Deus. E é isso que nós precisamos. Esse é um desafio para todos nós, independente do lugar que nós estejamos. E aqui em Portugal também nós vemos isso. São muitas religiões, são povos que vêm dos 4 cantos do mundo, assim podemos dizer, e com suas religiões, e muitos ateus. E o que cabe a nós que servimos a Jesus? Com sabedoria, na direção do Espírito, levar Cristo, né? Levar Cristo às pessoas. Hoje já não cabe mais aquele evangelismo, aquela abordagem de vamos à igreja. Claro que isso ainda é válido para pessoas que já têm conhecimento de Cristo, pessoas que, ou numa direção, mas eu vejo que, de modo geral, nós precisamos levar Cristo às pessoas. Se nós esperarmos que as pessoas venham até a igreja, isso acontece, tem acontecido, mas a probabilidade é menor. Então, aonde nós formos, nós precisamos levar Cristo. E quando se fala em levar Cristo, é não levando placa de igreja, não levando, porque hoje, infelizmente, a igreja não é a igreja de algumas décadas atrás, onde havia um peso, um respeito, e é isso que nós vivemos em Portugal. Também aqui não existe mais respeito pela igreja, não existe mais respeito pela fé, por causa dessa prostituição do evangelho, de tantos escândalos,
E eu vejo aqui que nós precisamos levar Cristo. E mais do que apresentar Cristo, nós precisamos sair apenas da palavra em si, mas viver Cristo. E isso é fantástico, isso é lindo quando as pessoas veem Cristo em nós. É maravilhoso porque nós vemos a ação do Espírito Santo. E ultimamente, esses últimos meses, essas últimas semanas, tem sido maravilhoso mesmo a ação do Espírito de Deus, porque existe um poder muito forte quando a igreja se une num propósito, que é almas. Isso é lindo. E nós vemos Deus agir, e é um ato que se faz com fé, né? Crendo naquilo que vivemos, pregamos, e é o Espírito que nos dirige, é o Espírito que nos dá a palavra. Nós tivemos situações aqui de chegar em casa onde as pessoas estavam ali fechadas, estavam neutras, estavam não muito receptivas, mas nós ao ouvir, Ok. Aleluia. É impossível um crente entristecido ganhar alguém. Falar de Jesus para o seu vizinho. Aleluia. Mas nós precisamos fazer aquilo que o salmista está dizendo. Senhor, torna a minha alegria da salvação. Há muitos crentes que querem salvar alguém, mas eles mesmos estão perdidos, irmão Samuel. Essa é uma outra frase que o Orlando Boyer escreveu, colocou ali no seu livro. Um crente que transparece a alegria de ser salvo, ele atrai almas para Cristo. Aleluia. Moisés, quando teve um encontro com Deus no monte, a Bíblia diz que o seu rosto ele resplandecia. E as pessoas, elas tinham respeito por Moisés. As pessoas, elas reconheciam que Moisés esteve com Deus. E também foi assim na vida de muitos. Assim foi na igreja primitiva. As pessoas reconheciam que aquele povo é um povo que tinha Jesus, um povo que tinha o Espírito Santo. É um povo anormal, é um povo diferente, porque transparecia nos seus rostos a alegria da salvação, a alegria de ter encontrado a salvação, irmão Samuel. Aleluia. E nós precisamos transmitir isso, irmão Samuel. Glória. Lá no bairro onde nós estamos atuando, você no bairro, na cidade onde você está, você precisa transmitir a alegria da salvação. Você, missionário, o missionário precisa manifestar ao perdido a alegria de ser salvo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmã Franciele, o que a irmã tem para dizer aos nossos jovens? Quais as impressões da irmã em relação à obra aí nos Estados Unidos da América? Como é que é a questão da evangelização, a dificuldade das pessoas entenderem ou aceitarem a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho? Como é que é o grau de dificuldade que os irmãos estão tendo, né, com a obra de Deus aí nos Estados Unidos? A irmã pode relatar suas experiências e também no final pode também falar sobre a importância de aprender outros idiomas, tanto pela questão ministerial, a questão da propagação, do anúncio da mensagem do Senhor nos outros países, quanto até mesmo em relação à vida profissional, estudantil, enfim. Irmã Franciele, fique à vontade para dar aí a sua análise, as suas impressões em relação a este tema tão importante. Perdão, estava com problema aqui. Senhor, meu nome é Franciele e eu gostaria de contar um pouquinho sobre a experiência no campo missionário. Eu nasci na Argentina. E por que eu estou dizendo isso? Porque estou falando de outros campos missionários. Porque eu quero explicar o quão diferente o campo missionário dos Estados Unidos é para mim, ou está sendo para mim, de certa maneira. Eu nasci na Argentina, no campo missionário, também fui para o Brasil, só que para mim era minha casa, era uma alegria, era diferente, era onde você cresce, você
passa por momentos assim, como se fosse a sua cidade natal, Argentina em geral, porque a gente viajava bastante. Mas quando a gente soube que a gente vinha para os Estados Unidos, foi um choque para mim. E Deus trabalhou muito na minha vida naquele ano, antes da gente vir para os Estados Unidos. E chegamos nos Estados Unidos e foi algo tremendo. Tem sido tremendo até hoje. Deus supriu tudo, Deus deu habilidade de aprender as coisas rapidamente. Mas uma coisa que eu sentia diferença nos Estados Unidos para ganhar almas e sentir a presença do Senhor, receber o Espírito Santo, falar em línguas, é muito difícil. É muito difícil. Orar aqui, a vida de um cristão aqui em geral é muito complicado, é difícil. O mundo espiritual aqui nos Estados Unidos se sente como uma batalha, uma guerra constante. Muitas vezes sentimos que o céu está de bronze, mas sabemos que o que nos sustenta é a graça de Deus e as orações dos irmãos. Para ganhar almas aqui é muito diferente. A cultura social, como as pessoas se relacionam aqui, como as igrejas atuam neste país é bem diferente do Brasil. Não tem a liberdade de chegar ou ir no centro e distribuir panfleto, não tem essa liberdade de chegar e falar a palavra de Deus, de evangelizar a vida de uma pessoa. É bem complicado porque as igrejas, muitas vezes, muitas igrejas não... O estilo de igreja aqui é diferente, a juventude aqui é uma juventude que não segue os padrões de Deus, que não, muitas vezes não quer saber de santidade. E para pregar e ganhar almas é só orando, jejum e oração. Só o exemplo das nossas vidas, ou da vida de outros irmãos, e o apoio das orações dos irmãos em outros países, especialmente no Brasil. Mas eu sei que Deus tem abençoado, Ele tem abençoado, e eu sei que muitos frutos estão por vir, muitas coisas boas estão por vir. Deus tem trazido mais jovens e tem sido uma bênção. É uma realidade bem diferente, né, irmã Franciele? Aí, como é que é a questão da evangelização? É comum ver grupos de cristãos evangelizando, ou é algo raro de ver, difícil de ver? É difícil de ver. Grupos de cristão, nesses quase 3 anos que estamos aqui, eu nunca vi. Nesses 3 anos eu nunca vi um grupo de cristão, de pessoas crentes evangelizando. Eu vi 2 vezes uma pessoa, um irmão, um obreiro de alguma outra igreja falando num sonzinho, ou cantando alguma coisa. Mas isso não por proibição das autoridades, né? Mas sim por uma questão de as igrejas aí não têm esta revelação, não têm esse entendimento, né? É que a cultura dos americanos, a cultura dos Estados Unidos é bem diferente. As igrejas, a estrutura das igrejas é diferente. E depende de estado para estado, porque cada estado tem uma legislação diferente. Então, alguns lugares proíbem, outros lugares não. A maioria dos lugares você tem que pedir, tem que ter permissão do governo ou alguma coisa. Dependendo do lugar, tem que pedir permissão para poder fazer um culto ao ar livre. E é diferente. Interessante, né? Eu não tinha esse parecer dos Estados Unidos.
É complicado. As pessoas não são acostumadas com outros batendo na porta ou para entregar. A única vez que eu vi foi dos testemunhas de Jeová, assim, em relação de outras igrejas ou outras organizações aqui nos Estados Unidos. E foi só uma vez, depois não vi muito. Então a missão de ganhar almas aí, ela é um tanto quanto árdua, né? Muito mais árdua do que em um país como o Brasil, né? O esforço de vocês aí deve ser muito maior ainda, né? Porque uma coisa é sair na rua e ter liberdade para sair qualquer hora na rua, no ônibus, né? Numa loja e entregar folheto, panfleto, falar de Jesus. Mas outra coisa é um lugar com restrições, né? Um lugar que até quem fizer isso vai ser visto como estranho, esquisito, né? Pois é. É que os Estados Unidos é visto como um país próspero, mas eu acredito que os Estados Unidos é um país bem pobre, na verdade. Um país bem pobre espiritualmente. Sim, sem dúvidas. O centro da vida de muitos aqui nos Estados Unidos é o dinheiro, é trabalhar. As pessoas vêm aqui nos Estados Unidos por oportunidades. Muitas vezes as pessoas trabalham de segunda a segunda. Tem coisa, tudo é aberto até no domingo, às vezes. Só quem é crente que na parte da manhã não vai trabalhar. Irmão Franciele, e a questão, então, nós temos poucos minutos. Qual é a importância, o grau de importância que a irmã entende que tem aprender outros idiomas para fazer a obra de Deus? E esses dias eu vi um vídeo da irmã ministrando a aula, a escola bíblica para as crianças, em espanhol e inglês, né? E deu uma palavra de incentivo aí para a nossa juventude, né, para os nossos irmãos, adolescentes, que é importante nós fazermos isso, né, nós buscarmos o conhecimento em relação a outros idiomas, porque não sabemos o dia de amanhã, né? Eu acredito que a irmã também nunca pensou, nem passou pela sua cabeça que um dia pisaria nos Estados Unidos e que estaria fazendo o que está fazendo hoje, pela obra de Deus, né? Irmão, eu nunca imaginei que estaria aqui, nem nos últimos dos meus planos ou sonhos. E a questão dos idiomas, eu acho que deveria ser uma prioridade de todos os jovens, não importa a função que pretende fazer na obra do Senhor, porque para tudo vai precisar. Um dia vamos ter congressos e eventos no Brasil, por exemplo, que vai precisar de tradutores, vai precisar de pessoas que interpretem, vai precisar de pessoas que recebam essas pessoas, esses irmãos que vieram visitar o Brasil, por exemplo, e foram visitar o Brasil. É verdade. E para a vida profissional não tem dizer o quanto, não tem como explicar o quanto impacta muito saber vários idiomas. E para quem quer ser missionário, quanto mais idiomas vocês aprenderem, melhor. Por quê? Porque tem lugares que são lugares feitos de imigrantes, como os Estados Unidos. Agora temos umas 5 nacionalidades diferentes na nossa igreja aqui em Chicago. Começou a vir italianos, começou a vir uma família de Angola, tem família de Guatemala, tem família de Porto Rico, tem família tem americanos, tem jovens, os jovens, a maioria fala quase tudo inglês, entende mais em inglês. Então, é extremamente importante aprender o idioma. Eu acho que deveria ser uma prioridade na vida do jovem. É verdade. E o jovem tem uma capacidade maior, né, de absorção em relação ao aprendizado de outros idiomas. E então fica aí uma palavra de incentivo aí da nossa irmã Franciele Burgess, que está lá no campo missionário nos Estados Unidos da América, juntamente com a sua família. Que pena que o tempo passa rápido, nós estamos ali estourando o tempo.
Agradecemos a Deus pela vida de cada irmão que esteve videologado. Agradecemos pela sua participação, irmã Franciele. Que Deus lhe abençoe, né? Que pena que a hora passou rápido. Nós gostaríamos de ouvir muito mais ainda testemunhos e experiências a respeito da obra de Deus aí nos Estados Unidos. Mas colocamos então um ponto final nessa programação. Deus abençoe os nossos irmãos que estiveram videologados conosco. E se Deus quiser, nós ainda continuaremos esse assunto, irmão Henrique. É um assunto que tem tocado muito em minha vida. Eu quero convidar os irmãos também a continuarem conosco, orando por esta obra maravilhosa que Deus tem feito. E convidar os irmãos que desejam ganhar almas e têm vergonha, são pouco retidos, ganhe almas orando por almas. Ore pelos missionários, ore pelos nossos irmãos que estão nos Estados Unidos, na Europa, em todas as partes do mundo. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Uma boa noite, paz, oração e união. Deus na frente.